Senhoras e senhores, bom dia. Estamos aqui novamente dando um encerramento do nosso sexto seminário das organizações sociais de saúde. Hoje nós temos um prazer de falar sobre um tema importante, tendo em vista a necessidade das organizações sociais estar fazendo esses processos de inclusão dentro de suas respectivas instituições. Esse fato de nós trabalharmos com multidisciplinaridade dentro das organizações, hoje enseja uma preocupação muito grande das respectivas organizações sociais com a questão da inclusão e dos aspectos também da diversidade. Para isso, tivemos a honra ontem de falar um pouco sobre a NR1, que trata dessas responsabilidades das organizações sociais voltadas às temáticas psicossociais. E hoje eu tenho a honra de estar aqui com uma amiga nossa, representando aqui o Seconce, a minha colega Érica Godoy. Seja bem-vinda, Érica. Muito obrigada, doutor Edson. A Érica é psicóloga de formação, pós-graduada em Pedagogia Empresarial pela FMU, em Tradução, Interpretação e Docência de Libras pela Unintense, é isso? Unintense, isso. Unintense. E também com relação à acessibilidade e diversidade. É profissional de recursos humanos, com 18 anos de experiência, atuando de forma generalista nos subsistemas de gestão de recursos humanos. É especialista na construção de ambientes inclusivos e acessíveis, liderou iniciativas de inclusão de pessoas com deficiência e desenvolveu projetos de acessibilidade e treinamento lá dentro do próprio Seconce, né? Para nós é uma satisfação enorme você estar aqui para falar um pouco sobre esse tema que é importante. Eu não tenho muita habilidade com relação à minha descrição pessoal, então eu sei que você vai fazer a sua descrição. Eu queria desde já pedir a sua colaboração para que você fizesse a minha, obviamente relatando esses belos cabelos que eu tenho. Vamos lá, muito prazer, obrigada aí pelo convite, eu agradeço também ao Seconce por proporcionar essa participação nesse evento tão importante, né? Fico bastante lisonjeada aí com o convite para falar de um tema tão relevante aí para nós. Vou começar então fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher cisgênero, eu tenho 1,78 m de altura, sou uma mulher branca, tenho olhos castanhos escuros e uso óculos de grau. Tenho cabelo castanho escuro, estou usando rabo de cavalo, estou com um vestido preto liso, né, e um casaco marrom aqui por cima. Tá? A minha identidade visual na comunidade surda é o E e o R, né? São as duas letras iniciais do meu nome aqui na lateral da bochecha, próximo a uma pinta que eu tenho, que é uma marca registrada aí, assim que eu sou identificada na comunidade surda, tá bom? Quero agradecer também a presença da Bruna Prado aqui com a gente vai falar de acessibilidade, então é fundamental que tenhamos também aí a acessibilidade comunicacional para as pessoas surdas e a Bruna Prado, a intérprete profissional que está nos acompanhando e tornando esse evento aqui de hoje acessível também. Queria desde já você me insistir para a minha descrição, por favor. Então vamos lá, o doutor Edson que está aqui com a gente é um homem calvo, né? Posso dizer assim, doutor Edson, está de terno preto, camisa branca e com uma gravata muito bonita, por sinal, aí, azul, com listas azul escura e azul marinho e azul médio, né? Ele também utiliza óculos de grau. Muito bem. Vamos aqui fazer um processo bem pausado para que possa também ser feita a interpretação, né? Eu queria primeiramente iniciar uma situação que eu vejo assim que é necessária e confortável, né? Quando nós falamos das organizações sociais, o que nós devemos destacar para todos aqueles que estão nos ouvindo é que a organização social não é uma pessoa jurídica. Ela, na realidade, é uma entidade filantrópica, seja ela uma Santa Casa, uma fundação, que se qualifica como organização social. Ela, como organização social, ela vai administrar um equipamento público, seja um programa de saúde da família, seja um posto de saúde, um ambulatório, um hospital, até um hospital de alta complexidade. Obviamente que dentro desse contexto de multidisciplinaridade de vários profissionais, nós encontramos lá a necessidade hoje da inclusão
e dos aspectos de diversidade. Uhum. Essa é uma preocupação não só do governo, mas até dos poderes públicos, quando ele, na realidade, arregimenta para si a responsabilidade de dividir essa parceria no equipamento público. Então, para mim, é uma satisfação enorme ter identificado dentro do Seconce que ele já atua dentro desses aspectos de inclusão e diversidade. Então, eu queria aí que você pudesse, para mim, me contextualizar minimamente o que o Seconce vem trabalhando hoje sobre essas questões da inclusão e da diversidade desse público nas áreas de saúde. Perfeito. De maneira geral, né, a gente costuma brincar lá dentro do Seconce que o Seconce sempre foi diverso, né? Acho que a área da saúde como um todo, nós temos perfis diversos de profissionais nas mais diversas áreas. Mas o Seconce começou a dar uma ênfase um pouco maior para isso e ter uma ação intencional de alguns meses para cá com a construção, de fato, do setor de diversidade, né? Então, a gente começa a entender que não são mais ações isoladas, né, ou pontuais, e sim que a gente começa a ter uma estruturação um pouco mais robusta, né, com a criação de um departamento ali com essa ênfase, com esse olhar para a diversidade e para a inclusão, né? Então, nesses meses aí de constituição desse novo departamento, a gente já tem atuado bastante com a conscientização, né? Principalmente das lideranças, começando com essas lideranças para serem multiplicadores, né? Desse conhecimento. Então, esse letramento com as lideranças, ele já tem começado a acontecer já de alguns meses para cá. E também as questões de acessibilidade que estão aí, a própria Bruna que está com a gente lá no Seconce, né, foi contratada recentemente, para que a gente também torne o ambiente acessível para as pessoas que nós estamos contratando, né? O Seconce viveu recentemente um desafio muito grande com o aumento, né, bastante amplo da contratação de pessoas com deficiência, e esse tem sido de fato o pilar para o qual nós estamos tendo uma dedicação maior nesse momento. A gente sabe que falar de diversidade contempla muitas outras esferas, muitos outros pilares, pilar racial, pilar de gênero, enfim, mas nesse momento o seu conselho tem dado bastante ênfase mesmo nas pessoas com deficiência, e isso é onde a gente está sentindo aí bastante foco mesmo de atuação. Veja, nós temos hoje, no nosso segmento, algumas dificuldades para cumprir a lei de cotas. Uhum. Né? A lei de cotas, ela tem por significado esse fato de que as instituições, sejam elas hospitais ou empresas, têm que, na medida do possível, admitir dentro de um número, de um percentual do quantitativo de empregados, pessoas que tenham PCD. Uhum. Né? Obviamente que há uma dificuldade muito grande com relação à inclusão dessas pessoas na área de recursos humanos. Né? Nós temos hoje alguns hospitais que estão sendo multados. Recentemente, a Santa Casa de Piracicaba foi multada em R$132 mil pelo fato dela não cumprir a lei de cota. Né? E nós, recentemente, fizemos uma inovação aqui no sindicato. O que nós fizemos? Eu, particularmente, eu estou na área há mais de 32 anos. Né? E eu sempre vi, acho que você vê a mesma situação, é o fato de que, às vezes, as pessoas, ao acessarem o equipamento de saúde, elas, no primeiro contato, seja a recepcionista, seja o controlador de acesso, ela muitas vezes tem dificuldade em se expressar. Então, nós fizemos aqui recentemente, com a professora Márcia, lá da USP, acho que você conhece. Conheço. E nós fizemos um curso para adaptar as recepcionistas e os controladores de acesso com a linguagem de Libras. Uhum. Né? Então, eu acho que foi a única entidade, ao meu ver, preocupada com esse atendimento de prestação de serviço de saúde. Uhum. Né? E eu louvo o fato das pessoas terem essa preocupação, porque há uma dificuldade muito grande dessas pessoas que têm a necessidade de inclusão com relação a ela se expressar no atendimento médico. Essa grade de que vocês estão fazendo no Seconce, depois nós vamos falar da diversidade, mas com relação à inclusão, como tem sido feita a constatação hoje de que é necessário fazer esses aspectos de inclusão? Não fui muito prolixo, mas eu tive que desenhar para você entender essa nossa preocupação.
Certo, essa preocupação que você está trazendo, você trouxe o exemplo aí da Márcia, né, Sim, desse trabalho com Libras, é algo fundamental e a gente tem que pensar também em dois públicos, né, no público funcionário, então, por exemplo, hoje o Seconst tem colaboradores surdos contratados dentro da estrutura, e aí a acessibilidade é assegurada através do intérprete que está lá para reuniões, para feedbacks, para avaliação de desempenho, qualquer tipo de circunstância que ele precise de uma intermediação comunicacional, a gente tem a acessibilidade através do intérprete que faz parte da nossa estrutura, né? E os cursos de Libras que a gente também está fomentando lá internamente, né? Então hoje a gente tem algumas unidades do Seconst que estão com cursos já com colaboradores sendo formados e também recebendo essa capacitação, o que vai refletir no colaborador, ele está sendo, se sentindo pertencente, né? Conseguindo ter toda essa interlocução interna que é necessária, mas que também reflete para o atendimento, né? Porque também temos pessoas, e é um público que é privilegiado nos cursos de Libras que a gente tem, a recepção, porque de fato eles estão ali na linha de frente com o paciente, sim. né? É importante ressaltar, você trouxe essa questão da Márcia, eu acho fundamental falar sobre, que a gente tem uma parceria, né, que é o São Paulo São Libras, a gente tem a oferta de intérpretes, então, nas recepções das unidades de saúde de gestão do Estado, né, de gestão pública, a gente tem lá um QR Code que o paciente ele consegue apontar para esse QR Code e acionar essa central de interpretação, onde a gente tem profissionais habilitados e capacitados, como a Bruna que está com a gente aqui hoje, para eles fazerem essa intermediação no atendimento, né? Diretamente na hora. Exatamente, é um serviço gratuito que é oferecido por esse programa, né, chamado São Paulo São Livres, então essa central de interpretação, ela tem esse papel, e isso é importante que a gente, né, consiga difundir essa informação, porque a gente ainda percebe que existem lugares que não sabem que tem esse serviço, essa oferta, e é fundamental para a gente garantir a acessibilidade, pensando no todo, né, tanto no paciente quanto no funcionário. Para mim é uma inovação. É muito interessante, muito bacana. Para mim é uma inovação e uma novidade. Eu não sabia disso, e por isso que a gente traz na temática das organizações sociais quais os temas que queiram ser abordados, e um destes é o que nós estamos falando aqui. Antes da diversidade, para você me explicar, as organizações sociais que estão nos assistindo, elas têm acesso a essa associação da qual você mencionou? Como é que elas fazem? Eu não sei se todas as organizações sociais têm essa capacidade. Por quê? Vocês têm unidade básica de saúde, vocês têm programa de saúde da família e hospitais. Então, o paciente, quando lá ele chega, provavelmente ele é orientado, ou deve ter cartazes que mostram esse QR Code. Como é que funciona isso? Exato, são cartazes, né, que foram disponibilizados para as unidades. São órgãos diferentes, né, na prefeitura, porque a gente, enquanto AS, faz a gestão de unidades públicas em âmbito municipal, então aí é uma outra entidade que tem parceria, e do Estado, né, mas ambas elas oferecem nesse formato. Então tem esses banners espalhados, né, eles foram divulgados para que o próprio paciente consiga de fato esse acesso aí. Você já foi profissional de recursos humanos, né? Sim, há bastante tempo. E eu também já fui profissional de recursos. O profissional de recursos humanos, ele tem uma característica grande dentro da área de saúde. A gente sempre fala que a área de recursos humanos é a curva do rio, certo? Que é onde tudo que vai para frente vai parar ali no RH. Né? Com certeza. Muito bem. Dentro desse fato, o que acontece? Nós temos, dentro da característica de prestação de serviço de saúde, eu entendo que hoje seja o segmento de maior diversidade. Sim. Né? É onde nós podemos encontrar todas as condições de profissionais que há necessidade de fazer com que eles possam ser reconhecidos na sociedade, dentro de suas características pessoais. Como é que tem sido tratado isso no processo de recrutamento e seleção e no processo, inclusive, da admissão do paciente? Haja vista que pode ocorrer que o paciente ele venha a ser admitido com uma característica feminina e ele tem um sobrenome masculino e assim sucessivamente vice-versa. Como é que tem sido feito esses processos desta inclusão, desta responsabilidade de diversidade?
Acho que é um ponto importante, doutor Edson, porque a porta de entrada, né, é o recrutamento e Sim, seleção. Então, de fato, a gente precisa começar a olhar para esse recrutamento e seleção de forma a mitigar os famosos vieses inconscientes, né? Acho que existe ainda um preconceito velado, existe, né, historicamente ali muitas questões que precisam ser revistas, e por isso esse start é no recrutamento e seleção. O recrutamento e seleção precisa ter esse olhar diverso. Então, a entrada desse candidato, né, precisa ter, de fato, uma abertura aí. Hoje o Seconce, ele tem, né, algumas vagas afirmativas, ele trabalhou bastante com vagas afirmativas, mas independente do momento atual que a gente vive, é aquilo que eu falei lá atrás, de fato a gente tem um grupo bastante diversificado, né? E aí é a gente trabalhar isso internamente, porque também não adianta, né, fazer a contratação, abrir portas para que para a pluralidade existir dentro da instituição, se não houver acessibilidade, se não houver de fato o respeito, né, a segurança psicológica que precisa acontecer para que tudo isso de fato se sustente ao longo do tempo, né? Porque senão também a gente acaba gerando um turnover muito grande, sim. pensando, né, que é um desafio também aí para a área de recursos humanos. Sabemos que uma característica própria, que eu acho que também você possa ter identificado, é que nos processos de capacitação, em especial na área hospitalar, funciona só 30 dias. Depois de 30 dias, você tem que novamente refazer As esses. reciclagens, né? Né? Pela questão do turnover, pela Sim. questão do comprometimento das lideranças, porque as lideranças muitas vezes não querem liberar o funcionário para poder fazer o treinamento. Uhum. Esta característica dos turnos, noturno com diurno, vespertino, que é difícil ter adesão para treinamento, aí o porquê hoje a gente vê com uma certa facilidade as questões de haver a questão digital, né? Mas hoje, quais são, vamos dizer assim, as estratégias, se assim você pode nos dizer, para que você possa ter a adesão das lideranças para esse treinamento de conscientização? A adesão é um ponto Sim, importantíssimo, né? De fato, acho que sempre para a área de treinamento e desenvolvimento foi desafiador assegurar a adesão. Hoje a gente trabalha em parceria com a alta gestão, no sentido de sustentar essas nossas ações, né? E principalmente, em alguns casos, a gente acaba trazendo ali uma obrigatoriedade mesmo de participação. Então, algumas ações elas são colocadas ali dentro da nossa trilha, né? A gente tem uma plataforma de educação, né, uma plataforma LMS, mas é isso, a gente também não tem ali 100% com a plataforma, porque o nosso público é entendi. muito diferente. Diferente, Então, às vezes, a gente tem ações presenciais, em loco, né? Então, se aquela velha frase, montanha não vai, né? Maomé, Vai botar. a gente inverte aí, a gente de alguma forma alcança esses profissionais, né? E faz ações contínuas, é o que você trouxe mesmo, não dá para fazer uma ação pontual e achar que já é o suficiente, não só pelo turnover, mas porque a mensagem precisa ser reforçada, né? A Sim. gente está falando de uma questão cultural, então a cultura ela não se modifica do dia para a noite num estalar de dedos, é de fato algo que precisa ser ali fomentado e continuamente, de fato, trabalhado. Eu chamo a atenção o fato de, inclusive, que deve estar nos assistindo o Sindicato dos Agentes Comunitários, que eles são pessoas muito aderentes às nossas campanhas. E vocês hoje, quantos funcionários aproximadamente vocês estão hoje, o Seconce? Olha, colaboradores seletistas, creio que estejamos quase chegando ali nos 15.000, né? Tá. Fora aí outros Então, no vínculos. caso de vocês, deve haver, eu acredito eu, pela experiência que eu tenho, algumas características diferenciadas, que é o fato de você chegar lá na unidade básica de saúde, que você tem o enfermeiro, você tem o escriturário, às vezes você tem assistente social e você tem o grupo dos agentes comunitários, que são 5, 7 pessoas que circulam em casa para fazer os levantamentos epidemiológicos. Esta proposta do Seconce, ela inclui esses processos de agente comunitário? Ou ainda não? Você diz no sentido de De fazer com capacitar que os fazer eles profissionais? com relação a até conhecimento de Libras?
Ah, entendi. Na Deixa eu só, realidade, me permite. É para aqueles que estão nos assistindo, muitas vezes eles não têm esse conhecimento. Os agentes comunitários é uma configuração de um profissional que ele bate nas respectivas residências para fazer o que a gente chama na prática de levantamento epidemiológico. Ele vai lá identificar se naquela casa tem idosos, tem grávida, tem hipertenso ou não. Então, o que eu estou indagando aqui a minha amiga Érica é se dentro dessa proposta que o SECOM está fazendo já existe uma proposta de orientar esses profissionais que labutam nesta pesquisa nas residências a ter esse acesso. acesso. Entendi, entendi. É importante a sua provocação, por enquanto ainda não. Tá vendo? É um ponto importante, aí já É. fica a lição de casa, né? Hoje, os cursos de Libras que a gente está ministrando, a gente está privilegiando as unidades onde já temos surdos contratados, né? E nas unidades da prefeitura, onde atuam esses profissionais, a gente ainda não chegou. Mas é um ponto fundamental, porque aí a gente está falando não só do público interno, mas pensando mais na população mesmo, né? Que é atendida, porque esses profissionais estão ali no dia a dia, na casa das pessoas, É né? que eu vou fazer. As pessoas não gostam muito de fazer entrevista comigo, porque elas dizem que eu sou muito contundente, entendeu? Mas essa proposta que eu estou lhe fazendo É interessante, é para com poder já certeza. você engajar uma proposta de maior promoção dentro da Sim, instituição, inclusive para a Bruna, que nos está aqui opa, fazendo essa de interpretação. envolver cada vez mais Não é? profissionais, né, É. nesse projeto aí que a Porque, gente está alavancando. entenda, se você tem um posto de saúde e você tem lá 3 equipes de saúde da família, nós estamos falando minimamente, em 15 agentes comunitários, Uhum, certo? Esses agentes comunitários, por força de lei, eles vão ter que trabalhar naquele perímetro, né? sim, Então, acho que é importante ter esse acesso. com certeza. Agora já fica de lição de casa aí para a Bruna. Eu acho que é Ela legal. Me começou com a gente conte, há poucos meses, mas já vai uma boa é, ideia para a gente já e colocar aí no eu me projeto. coloco à disposição aí para fazer esses processos de idealização. Eu acho que talvez a Bruna que está fazendo essa interpretação, esse mesmo QR Code que se faz esse processo poderia estar na prancheta Sim, de vou. identificação, no próprio, como é que chama aquele negócio que eles fazem pesquisa? O tablet, né? Aham, Poderia também estar lá, tá? É sugestão, com tá bom? certeza. Bom, Érica, nós temos dentro desse nosso processo uma questão de avaliar dentro das organizações sociais a temática e, obviamente, eles selecionaram algumas perguntas. Eu fiz Uhum, aqui algumas anotações e eu selecionei aqui 3 perguntas, tá? perfeito. Para que a gente possa trabalhar e fique à vontade para a gente conversar sobre o tema. A primeira que vem aqui, ela diz o seguinte: como as organizações sociais de saúde podem promover políticas efetivas de diversidade e inclusão no ambiente de trabalho? Excelente pergunta. Quando a gente está falando de políticas, acho que é um ponto de partida de fato. Precisam existir políticas, né, concretas, robustas aí dentro da organização para que as ações decorram disso, né, que a gente tenha esse processo aí fortalecido dentro da instituição. Mas eu sempre reforço, né, a parceria e o alinhamento muito forte com a alta gestão da instituição, porque é ele que vai, né, a alta gestão que vai sustentar essa proposta, que vai ser cascateada aí para a média liderança e para os demais colaboradores. Então, nenhuma política se torna efetiva se a gente não tiver isso ali muito bem amarrado, né, muito bem estabelecido. Porque é isso, a gente está falando, né, no frigir dos ovos, a gente está falando de fato de cultura, e a gente precisa então de toda essa rede de suporte, né, para sustentar o processo ali internamente. E mais do que só acolher profissionais diversos, né, é a gente também garantir toda a acessibilidade, porque isso me lembra bastante uma frase, né, da Verna Mayer, que foi vice-presidente de inclusão da Netflix, onde ela fala que diversidade é convidar para festa,
mas a inclusão é chamar para dançar, ou seja, muitas vezes a gente abre a porta, mas a gente não está, de fato, conseguindo fazer esse processo de inclusão concreto, né? E esse é um ponto que toca muito, assim, a nossa preocupação. Vou até dar o exemplo, puxar a sardinha para o meu lado aí, falando da Libras, né? A gente está lá com vaga afirmativa, a gente tem na nossa política vaga afirmativa para contratar a pessoa com deficiência, e aí traz uma pessoa surda para dentro do contexto profissional. Eu convidei para a festa. Mas será que a gente está proporcionando de fato a acessibilidade, né? Em muitos contextos a gente não vê isso acontecer. Então eu acho que tudo isso precisa estar muito concatenado e arquitetado ali para que essas políticas sejam efetivas, não seja um mero papel, um documento ali, mas que seja, né, a ação concreta, cotidiana e contínua, né, acontecendo no dia a dia das organizações mesmo. Eu quero destacar isso, Érica, porque eu achei muito importante a sua participação aqui. Quero parabenizá-la a você Obrigada. por isso e ao próprio Seconce. Mas eu vejo na prática isso, um trabalho assim enorme, né, de conscientização. Vou te dar alguns Sim, exemplos, né? com certeza. Você pode pegar uma pessoa que tem alguma dificuldade auditiva, né, e fazer com que ela passe a entregar determinadas coisas no almoxarifado, tá? Ela não vai ter esse processo de comunicação tão fácil. Se não houver uma conscientização de cima para baixo, para que haja esse compromisso de que aquele que tem essa dificuldade, o cara que está lá trabalhando do outro lado do almoxarifado, ele não vai constar. Então, se não houver esse compromisso daqueles que não têm a questão do conhecimento da inclusão, não vai funcionar. Então, senão você... eu não quero desmotivá-la, mas eu estou passando isso a todos aqueles que estão nos assistindo, que a gente precisa fazer isso. Porque Sim. é a mesma coisa você chegar na frente de um hospital e falar que você quer fazer um exame de raio-x e a pessoa está fazendo gestos e você não sabe, entendeu? Então não adianta, né? A gente costuma brincar, né, que o surdo é um estrangeiro em seu próprio país, porque ele se comunica através de uma língua que não é amplamente difundida e conhecida. Então, muitas vezes, esse trabalho de conscientização, de treinamento com a gestão e com as equipes, ele é fundamental. Então, a gente tem atuado neste sentido e tem colhido resultados bem positivos, né? Conseguido ver a inserção de profissionais surdos, por exemplo, em diversos setores, né? No setor financeiro, no setor de enfermagem, e a gente fica muito feliz de ver que eles não estão lá só como números. Acho que esse é um ponto fundamental, né? Não se trata do cumprimento da legislação ou número, mas que ele está lá também se desenvolvendo, né, e contribuindo ali de fato dentro da instituição. Você não tem ideia de qual é o seu compromisso nesse exato momento de você estar aqui dando essa entrevista. E eu vou lhe dizer o porquê. Nós somos recentemente agraciados com um prêmio internacional da Nicarágua com relação ao nosso comprometimento com as questões ambientais e de inclusão social. E esse programa que nós estamos gravando aqui vai para essa instituição e você está lá fazendo a propaganda. Quiçá você não seja aí internacionalmente conhecida. Opa, que chique! Que honra! Temos aqui uma outra pergunta. Quais os benefícios a diversidade e a inclusão trazem para a qualidade dos serviços, para o clima organizacional e para o atendimento humanizado nas OS? Eu acho que até respondemos isso, mas talvez você queira detalhar um pouco mais, eu acho que seria interessante. Sim, é fundamental, né? Acho que os benefícios são incontáveis, inúmeros benefícios a gente pode observar quando a instituição ela assume esse compromisso, né? De ser diversa, plural e inclusiva. A gente consegue observar, né, no clima especificamente, o impacto, quando esse processo ele vai avançando, né? Então, quando a instituição ela vai amadurecendo, evoluindo nesse processo, se tornando cada vez mais diversa, as pessoas elas vão se sentindo representadas nos mais diversos âmbitos, esferas e áreas. Então, se ver representado, se sentir pertencente, respeitado, tudo isso vai criando um terreno fértil ali para que a segurança psicológica ela seja concreta ali, ela de fato se construa nesse ambiente, né? Então, o profissional ele pode contribuir, colaborar, dialogar, trabalhar ali sem medo de
uma exposição ou sem medo de desrespeito, né? Então, todo esse terreno fértil para a segurança psicológica é o que vai trazer um impacto direto no clima organizacional e não só no clima, na retenção desses talentos internos. Então, isso impacta também no turnover, né? Porque Sim. todo mundo vai querer permanecer num lugar onde você se sente bem. Então, isso traz reflexos tanto para o clima quanto para o atendimento também. Porque se eu tenho uma equipe mais plural, representa a pluralidade da própria população que é atendida nos nossos hospitais, nos nossos ambulatórios, né? E uma equipe bem treinada, pertencente a diversos recortes sociais, né? PCD, gênero, racial, essas pessoas, elas também vão proporcionar um atendimento mais humanizado, não só no conceito, né? A gente deixa de ter atendimento humanizado como conceito e vira prática, porque a comunicação fica melhor. Bom, eu queria destacar o fato de que essas questões de inclusão e diversidade chama-se a atenção do gestor público para que ele possa fazer um diferencial na remuneração das organizações sociais que estejam comprometidas com essas questões. Porque esses compromissos fazem com que haja uma valorização, uma conscientização importante do governo que ele está participando efetivamente com as organizações sociais desse processo de diversidade e inclusão. Isso que eu acho que é fundamental. Partindo disso, quais são os principais desafios hoje enfrentados pelas organizações sociais para implementar essas práticas inclusivas e, inclusive, inibir a questão da discriminação, preconceitos? O que você entende hoje que a gente possa ajudar aqueles que estão nos assistindo com essas experiências que há pouco tempo você tem, mas é inovadora e faz parte dessa contextualização? Com certeza, com certeza. Até para que a gente possa, eu falei bastante aqui de segurança psicológica, né? E para que isso aconteça, a gente tem que trabalhar arduamente para mitigar qualquer tipo de preconceito. Um ponto importante que eu acho que a gente precisa também trazer aqui é que a diversidade precisa ser tratada como uma estratégia de gestão, né? Não como um tema paralelo. E às vezes pode ser que no dia a dia ali, com tantas urgências, a gente sabe do contexto das OS, da complexidade, né, da estrutura e na responsabilidade do gerenciamento de milhares de vidas. Então a gente tem que tomar cuidado para que isso não seja um risco, né, de tratar como uma pauta secundária. E a gente tem ainda, né, historicamente, muitas desigualdades estruturais, né, muitos preconceitos institucionalizados. Então, combater tudo isso precisa acontecer, primeiro, reconhecer que isso existe, né? Sim. Então, o primeiro passo é entender que nós temos sim, e isso ainda, né, historicamente vem sendo carregado. E aí a gente consegue enfrentar, né, de forma ali intencional, com ações efetivas. Pensando na questão aí de discriminação, canais de compliance robustos, confiáveis e efetivos, eles precisam estar ali muito fortemente atuantes para que a gente consiga mitigar aí qualquer tipo de preconceito contra qualquer profissional, né, independente, mas principalmente grupos minorizados que acabam sendo, de fato, muito vitimados, né, por esse tipo de circunstância. Então, de novo, reforça o apoio, né, da autogestão e do preparo dessas lideranças também, né, que vão trabalhar aí com a gente em parceria para que a gente tenha aí a implantação dessa cultura inclusiva. Acho que esse é um ponto, de fato, aí fundamental. Uma coisa que é importante, eu sei que eu queria mandar agora, desde já, cumprimentar o meu amigo Victor, que deu a oportunidade de eu te conhecer, e agradecer também a Dalgisa, a Dalzija, Arinádia, que é responsável lá pela área de gestão do Seconce, e mostrar a importância dessa temática para todas aquelas organizações sociais que nós estamos falando. Se você pegar hoje o Sejan, nós estamos falando hoje de 24 mil funcionários. Bastante, né? Coisa. Então, provavelmente deve ter alguma temática voltada a essas questões da diversidade, da inclusão, na gestão dos mesmos. Mas cabe a nós mostrar essa expertise, mostrar essas experiências que vocês estão implantando, e eu entendo que isso faz uma diferença muito grande para a gestão dos equipamentos públicos, né? Porque essa diversidade, ela já é constatada, e a necessidade dessa inclusão, ela é fundamental. Então eu queria desde já
parabenizar você por essa iniciativa, agradecer muito a minha colega intérprete aqui, a Bruna. Um grande abraço para você, Bruna. Muito obrigado por você estar aqui nos ajudando. E queria que você fizesse aí as suas considerações finais sobre o que você achou dessa entrevista, o que você achou participando aqui. E, obviamente, estou agradecendo o Seconce na sua pessoa por você estar aqui. Muito obrigada. Eu só tenho a agradecer, fiquei muito feliz com o convite, né, de poder tratar de uma pauta que é fundamental para todos nós. E eu acho que o recado final é reforçar a questão dessa parceria, né, da parceria com as lideranças, para fomentar essas iniciativas, para a gente não deixar perder o tônus, né? Sim. Porque às vezes a gente observa que existem ações acontecendo, mas isso vai perdendo força ao longo do tempo, né? Então, quando a gente começa a olhar para isso de forma mais estratégica, deixa de ser algo ali pontual. E aí a gente vai, de fato, construindo, né, um cenário cada vez mais inclusivo, cada vez mais diverso, onde todo mundo sinta o direito de pertencer, se sinta respeitado e esteja, de fato, trabalhando num ambiente, né, agradável. Acho que é isso que todo mundo almeja, né? Você saiu muito bem. Agora as pessoas vão querer entrar em contato com você e você precisa me deixar para nós aqui como é que as pessoas que queiram entrar em contato com você, como é que faz? Me dê o seu e-mail para a gente colocar lá depois Muito bonitinho. obrigada. Meu e-mail é erica.godoy@seconce-sp.org.br. Pode repetir? Erica, com K, ponto Godoy, com Y, @seconce-sp.org.br. Muito bom. Pessoal, queria agradecer imensamente todas as organizações sociais que contribuíram no decorrer dessa semana com várias temáticas que hoje se encerra aqui com a fala da Érica sobre o tema diversidade e inclusão. Tivemos a oportunidade aqui de falar de compliance, tivemos falar aqui com relação aos riscos psicossociais, né? Eu acho que é fundamental a participação das organizações sociais nesses processos de capacitação, de network, de fazer a constatação de experiências com outras organizações. Sem essas experiências, elas, na realidade, se tornam muitas vezes anônimas, mas a partir do momento que a gente tem o processo de fazer essa multiplicação de conhecimentos, dessas experiências, torna-se, obviamente, o segmento muito mais forte, mais representativo, e o sindicato, através desse compromisso, ele tem uma base aí extensa, são 434 cidades no estado de São Paulo, estamos falando aí de uma negociação com sindicatos profissionais, atualmente 50 organizações sindicais, estamos falando aí com mais de 1 milhão, né, de profissionais da área de saúde. Então, nada mais justo de que as pessoas elas fazerem essa imersão dentro dessa semana, que elas estão disponíveis lá no próprio canal do YouTube do sindicato, e obviamente a Érica está lá, aqui fazendo esse fechamento, que para nós é uma honra muito grande. Queria agradecer a todos e não deixe de prestigiar o sindicato através do seu site www.sindosfil.com.br. Um grande abraço a todos, muito obrigado.